Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, I am nothing and I have nothing without thee. eu não sou nada e eu não tenho nada sem ti. Father, we are all here as helpless and worthless without you. Pai, estamos todos aqui desesperados e sem qualquer valor sem ti. But you have promised that you will do exceeding abundantly above all that we can ask or imagine. Mas tu prometeste que tu farás muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. So we thank you now for the miracles you are about to reveal in this church and these your children's lives. Então nós agradecemos-te desde já pelos milagres que tu irás fazer nesta igreja e nas vidas dos teus filhos aqui. In Jesus' name, No nome amen. de Jesus, amém. We're going to pick up where we left off last night, and I'm going to scroll through just as a quick overview. Is that okay? Nós vamos retomar de ontem parámos ontem e eu vou apenas passar rapidamente para recapitular aquilo que nós demos ontem, que vimos ontem. Samadhi. Samadhi. It means an intense concentration achieved through meditation, at which point a union with the divine is said to be achieved. É uma concentração intensa alcançada pela meditação, onde se diz ser alcançado um ponto de união com o divino. Union. União. Tell me some activity that we do in our church a couple of times each year that sounds like union. União. Digam-me uma atividade que nós fazemos algumas vezes por ano na nossa igreja que se parece, soa com união. The Lord's Supper. Communion. It means common, everyone united, union with God. Comunhão, sendo todos juntos em união. They say you can become union with God through meditation. Eles dizem que nós nos podemos tornar, podemos unir-nos com Deus através da meditação. But God's word says you are united to God by faith in His word. Mas a palavra de Deus diz-nos que nós somos unidos a Deus pela fé através da sua palavra. For Jesus said, the words I speak unto you, they are spirit and they are life. Porque Jesus disse, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e elas são vida. We have no other way to fight except with the sword of the Spirit and the shield of faith. Nós não temos nenhuma outra maneira de lutar a não ser com a espada do espírito e com o escudo da fé. So just like Jesus, when temptation came, what did He say to the devil? Então, assim como Jesus, quando a tentação veio, o que é que ele disse a Satanás? It is written. It is written. Está escrito. Tiago is going to be the bad guy. Então, eu, Tiago, vou ser o mau da fita, He's going to be the tempter. o tentador. I'm going to be the helpless guy. Eu vou ser o desesperado. So step back just a little bit this way. To your side. So he tempts me. Então, eu tento And I say, it is written. e eu digo, está escrito. What does he say? O que é que ele diz? I don't care what's written over there. Eu não me interessa o que é que está escrito ali. That day when I was in the kitchen and I threw myself on the floor, that demon that was inside of me, it was laughing. Naquele dia em que eu estava na cozinha e me prostrei no chão, o demónio que estava dentro de mim estava a rir-se. And I was scared. E eu estava atemorizado, estava com medo. Because if the Word of God is only written here, it can't help you.
Porque se a palavra de Deus está escrita unicamente na Bíblia, não nos pode ajudar. It has to be written here. Tem que ser escrita e tem que estar escrita aqui. Amen? Amém? How does he write it here? Como é que ele a escreve aqui? The Bible says in 2 Corinthians A Bíblia diz em 2 aos Coríntios that he doesn't write it with ink on paper, que ele não escreve com tinta em papel, nor does he care about it being written in stone. nem tem preocupação ou se preocupa em escrevê-la sobre pedra. He has promised, I will write it with my spirit upon the fleshy, soft tables of your heart. Ele prometeu que eu escreverei com o meu espírito sobre os tecidos delicados do nosso coração. Many people that I've talked to in our church, Muitas pessoas com quem eu já falei na nossa igreja, they say the 10 Commandments were written in stone because they last forever. dizem que os 10 mandamentos foram escritos sobre pedra porque durariam para sempre. Have you ever heard that? Alguma vez ouviram isso? Yes? Sim? Me too. Eu também. And that sounds correct. E isso soa bem, soa correto. And one day I was reading Zechariah chapter 7, E um dia eu estava a ler Zacarias capítulo 7 and the Lord opened my blind eyes. e o Senhor abriu os meus olhos cegos. When God wrote the 10 Commandments on those two tables of stone Quando Deus escreveu os 10 mandamentos naquelas duas tábuas de pedra and he gave them to Moses, e Ele os deu a Moisés, did they last forever? eles duraram para sempre? How long? Duraram quanto tempo? 40 days, 40 dias. and they were making a golden calf. 40 dias e eles estavam a fazer um bezerro de ouro. And Moses took those pieces of stone and he threw them on the ground and they shattered. E Moisés pegou naquelas duas porções de pedra, lançou-as ao chão e elas ficaram despedaçadas. Zechariah chapter 7 says, Zacarias capítulo 7 diz: the reason God wrote them on stone the first time a razão pela qual Deus escreveu os mandamentos em pedra pela primeira vez is because we had made our hearts like an adamant stone. é porque nós tínhamos feito os nossos corações duros como pedra. That chapter we just read in Ezekiel 36, Este versículo que nós lemos em Ezequiel capítulo 36, he said, I will take out of you your heart of stone and I will give you a heart of flesh. ele diz: eu tirarei de ti o teu coração de pedra e eu dar-te-ei um coração de And carne. this is the covenant, the promise I will make to you. E esta é a aliança, a promessa que eu farei contigo. I will write my law of living forever in your heart. Eu escreverei a minha lei de viver para sempre no teu coração. And I will make your wilderness like Eden and your desert like the garden of the Lord. E eu farei o teu deserto, a tua desolação, como o Éden, como o jardim do Senhor. Now we talked about these 5 powers Então, nós falámos sobre estes 5 poderes that the Eastern arts use to come into a person's heart and mind que as artes orientais usam para entrar no coração e na mente de uma pessoa, to affect them, para to os afetar, change them. para os mudar. A martial artist will channel these powers Um praticante de artes marciais irá canalizar estes poderes so that they can fight and punch para que possam lutar e golpear and break things. e quebrar coisas. A Tai Chi master, Um mestre em Tai Chi, they will use this energy for the mind. um mestre em Tai Chi irá usar esta energia para a mente, To control their opponent. para controlar os seus oponentes. And often they will get to the point where they can use their hand and push somebody without having to touch them. E eles conseguem chegar a um ponto onde podem usar a sua mão para empurrar alguém sem nunca ter que lhes tocar. And I mexer a mão. know because my grandmaster could do that, and I was beginning to do that when the Lord rescued me. E eu sei que isso é possível porque o meu grão-mestre conseguia fazer isso e eu estava a começar a desenvolver essa habilidade quando o Senhor me começou a resgatar.
like that. Then we learn that these men teach something called Mushin, and they say that Mushin is emptying the mind so that something else can come in and empower you. Então, depois nós vimos que estes homens ensinavam algo que chamavam de mushin, que era o esvaziar a mente para que uma outra coisa pudesse entrar e tomar lugar. And this week, the message that we share on yoga is going to show that in an unbelievable way. E esta semana a mensagem que nós vamos ter sobre yoga irá mostrar isso de uma maneira inacreditável. This Grandmaster, Thomas White, Este grão-mestre, Thomas White, 10th dawn, 10th degree, 10º dan, 10º grau, he said, karate is not something that one does, it is something that one becomes. ele disse, Karaté não é algo que alguém pratica, é algo que alguém se torna. Now I want you to pay attention, this is important. Agora, eu quero que prestem atenção, isto é importante. I know that most of us in here probably have never done karate, Eu sei que a maior parte de nós aqui provavelmente nunca fez Karaté. but this is important because our first message, Mas isto é importante porque a nossa primeira mensagem, we showed that the Hollywood stars and the music stars are doing the same thing. porque na nossa primeira mensagem nós vimos que as estrelas de Hollywood e as estrelas do mundo da música estão a fazer exatamente a mesma coisa, a He mesma sa- prática. He says, and though the external, the part that you can see of training might readily be seen in the lighted arena, the essence, how do I pronounce that in Portuguese? Essência. Essencia, the essence, essencia of Karate Do is ever, say this with me, Em- the veiled presence of being. Ok, sorry. Ok, então, e ele disse que embora a máscara exterior, isto é, o nosso corpo, o lado físico do treino, possa ser facilmente vista na arena iluminada, a essência do Karate Do é sempre, e ele pediu que pudéssemos repetir todos juntos, a velada presença do ser. Do you understand that? Vocês compreendem isso? The Bible and Sister White says that when Christ came, he was fully divine and fully human at the same time. A Bíblia e Ellen White dizem-nos que quando Cristo veio, ele era plenamente humano e plenamente divino ao mesmo tempo. And I have sent and shared some articles from Ellen White with some of the leaders here in the church, Brother Reuben and others. E eu já enviei e partilhei alguns artigos da irmã White a alguns líderes aqui da igreja. And they are going to be sharing this with the congregation. E eles irão partilhar isto com a congregação. Jesus did not stop being divine and become a man. Jesus não parou de ser divino e se tornou um homem. Sister White says that in him, A irmã White diz que nele, deity and humanity were perfectly combined. a deidade, a divindade e a humanidade estavam perfeitamente combinadas. And she said Jesus came to show us what that looks like and how to receive that. E Ellen White diz que Jesus veio para nos mostrar qual é a aparência dessa união e como alcançá-la. She says that's the only way any of us will ever have complete victory over sin. Ela disse que essa é a única maneira pela qual nós poderemos algum dia ter a plena vitória sobre o pecado. So we look at that phrase, the essence of Karate Do is ever the veiled presence of being. Então aqui é dito que a essência do Karate Do é sempre a velada presença do ser. But what being is veiled? Então, mas que ser está velado? If Jesus veiled his divinity inside of human flesh, Se Jesus velou a sua divindade dentro da carne humana, what is being veiled in these men and women? o que é que está a ser velado dentro destes homens e mulheres? Karate Do.
Karate-do. Anyone here that has trained in karate, raise your hand. Alguém aqui que já tenha sido treinado em Karate, levanta a mão, por favor. Any type of martial art. Ou qualquer outro tipo de arte marcial. The word karate-do means empty hand. A palavra Karate-do significa mão vazia, mão nua. And when I was a beginner, E quando eu era um iniciante, they would tell us it means you don't need weapons. eles diziam-nos que isso significa que tu não precisas de armas. But yet we trained with weapons every day. Mas ainda assim nós treinávamos com armas todos os dias. A bow staff, staff, Yeah, I know the word. rod, Varão, vamos dizer assim. sword, katana, Uma espada, uma katana, tonfas, uma arma chinesa, eu creio. we trained with weapons. Nós treinávamos com armas. So why did they call it empty hand? Então, porquê é que eles diziam que era a arte, o caminho da mão vazia, da mão nua? Because for the beginner, they cannot understand yet. Porque para o iniciante, ele ainda não consegue, não pode compreender. It's not the hand empty on the outside. Não é a mão vazia, sem nada do lado de fora. It's emptying the hand and the mind on the inside, É o esvaziar da mão e da mente no interior. so that another can possess that hand. Para que então outro ser possa possuir essa mão. When I was training in Kung Fu, in Chinese Kung Fu, Quando eu estava a treinar Kung Fu chinês, we had may I tell a story? posso contar-vos uma história? It may make us a little bit longer. Pode tornar a mensagem um pouco mais longa. Is that okay? Pode ser? When I was training in Chinese Kung Fu, Quando eu estava a treinar Kung Fu chinês, we had a special class that only the higher level people could do. nós tínhamos uma aula especial que só um certo grupo de pessoas podia participar. And in this class, it was called pain class. E esta classe, esta aula era chamada a classe, a aula da dor. So, you set your Bible down. I'm going to let Tiago do this with me because I know if I ask some of you, you would really hurt me. Eu vou deixar o Tiago fazer isto e vou fazer com ele porque sei que se eu deixasse alguns de vocês fazerem, vocês iam me magoar a sério. Because I don't do that anymore and it would hurt. Porque eu já não faço mais isso e iria magoar. Praise God. E graças a Deus por isso. So what we would start with is, and we're not going to really do this. Ok. I would take my hand and I would smack Tiago. Então, o que nós começávamos a fazer era eu pegava na minha mão e eu atacava o meu oponente And then I would hit him harder. e eu batia com mais força. And then I would tell him harder and he would hit me harder. E eu dizia-lhe com mais força e ele atacava com mais força. Really do. Oh, do you want me to do Yes. it? Ok. Okay, and then he would say harder E depois ele dizia com mais força. and I would hit him harder. E And eu I would dava say com mais harder. força. E eu dizia com mais força e ele atacava com mais Yes, força. and we would do this for 5 to 10 minutes E nós fazíamos isto durante 5 a 10 minutos. until we were hitting as hard as we could. Até nós chegarmos ao ponto que atacávamos o oponente, atacávamos uns aos outros com o máximo de força que nós conseguíamos. And it's just a slap, it's a palm, E era simplesmente uma palmada. but it still can be pretty hard. Mas mesmo assim pode ser muito duro de receber. And then we would do the stomach. E depois nós fazíamos o estômago. So Tiago, he would smack me on the stomach. Want me to do it? Yes. Então o Tiago atacava o meu estômago And I would breathe out and I would say, harder. e eu expirava e eu dizia com mais força. And he would slap again. E ele dava com mais força. And we would do this for 5 to 10 minutes E nós fazíamos isto por 5 a 10 minutos. until you were doing it as hard as you were able with an open palm. Até nós chegarmos ao ponto em que o fazíamos com a máxima força que nós conseguíssemos com a palma da mão. And then E depois, the blood would be running.
o sangue começava a fervilhar. Do you understand? Vocês percebem? Adrenaline. A adrenalina começava a vir ao de cima. So then Então depois, the master would make us face each other. o mestre fazia-nos encarar-nos um ao outro. You spread your feet out. There you go. Bend your knees a little bit. Ok. We're just pretending. Ok. Okay. So, and we're not going to really do this. Nós não vamos fazer isto de verdade. So, he would smack me on the cheek. We're going to go Yeah, light. we'll- Yes, sir. Ok. Então, No, we're just demonstrating. We're not going to do this. Don't do this, okay? Don't do nós this. estamos só a demonstrar, não o façam. Portanto, batia, dava Yes. uma And palmada then I would do this to him. e depois eu fazia o mesmo a ele. And I would say harder. E eu and dizia he com would mais smack força. harder. And E then ele batia com mais força. he would say harder, and I would smack harder. E o outro diria com mais força e eu batia com mais força. And we would do this for 5 to 10 minutes, constantly getting harder and harder and harder. E nós fazíamos isto também por 5 a 10 minutos e cada vez a bater com mais força, com mais força, com mais força. And you would look in the eyes of the person that was doing this with you. E vocês podiam olhar para os olhos da pessoa que estava a fazer isto convosco And when you smacked the face, the eyes would change. e quando vocês batiam na cara da outra pessoa, os olhos mudavam. And they taught us that you did not want to become angry at the person because he's your partner. E eles ensinavam-nos que nós não queríamos ficar e não deveríamos ficar zangados com outra pessoa ou com raiva da outra pessoa, porque ela era a nossa companheira, parceira no que estávamos a fazer. So, and I'm going to be very careful here. Então eu vou ter muito cuidado naquilo que eu vou dizer agora. Those of us that had done this for a few years, Aqueles de nós que já tínhamos o hábito de fazer isto por alguns anos, we learned that you had to flip a switch off in the mind. nós aprendemos que nós tínhamos que desligar um interruptor na nossa mente. A switch that God did not intend for us ever to turn off. Um interruptor que Deus nunca designou que nós desligássemos. It was a switch for compassion and caring. Era um interruptor para com os nossos sentimentos de preocupação, Sorry, could you repeat? Compaixão, obrigado. And you began to look at the person and you did not see a person anymore. E vocês começavam a olhar para outra pessoa e não viam mais uma pessoa. This is when the spirits would begin to come in. Esta era a fase em que os espíritos começavam a entrar. And then they would pull out a board, E depois eles traziam uma placa, wooden board. uma placa de madeira. Sometimes it would be half an inch or an inch thick, Algumas vezes era uma placa fina, hardwood like oak or hickory. madeira dura como carvalho. And it would be a long board, usually 4 to 5 feet long. E era uma placa alta, 1,5 metro, próximo de 2. And one person would stand E uma pessoa ficava de pé and they would take the board and hit the legs. e eles pegavam neste objeto e atacavam as pernas 5 or 10 times each side. 5 a 10 vezes cada lado. Then they would hit the stomach and you had to say harder, harder. Depois eles harder. batiam no estômago e nós tínhamos que dizer com mais força, com mais força, com mais força. And then finally they would do the arms. E depois finalmente faziam então os braços. The first night that I did this, I went home and the next morning Na primeira noite em que eu fiz isto, eu fui para casa e na manhã seguinte, when I woke up, my arms were bruised, quando eu acordei, os meus braços estavam doridos, my stomach was bruised, o meu estômago estava dorido, estava and my ferido, legs were black and purple. e as minhas pernas estavam negras e roxas. After 4 or 5 years of training and doing this, Depois de 4 ou 5 anos a treinar e a fazer isto, there was no bruises anymore.
Já não havia mais dorido, feridas, at all. de todo. That's not possible through human ability. Isso não é possível unicamente através da habilidade humana. And it would get to the point when someone trained long enough and they did what these people instructed them. E chegava a um ponto em que alguém já tinha treinado o suficiente e fazia o que estas pessoas dizem aqui. After you made black belt, Depois de se tornarem cinturão negro, someone would stand back here with that board alguém se punha mais atrás com este objeto and they would swing it as hard as they could at your head. e arremessavam com a maior força que conseguissem à cabeça. And you would raise your arm and the board would shatter. E vocês levantavam o vosso braço e o objeto desfazia-se por And there completo. would be no bruises. E não havia feridas. I know for young men especially, Eu sei que para os jovens, para jovens rapazes, that sounds like power. isso soa a poder. When you grow older, or if you come out of those arts and those spirits are cast out of you, Quando crescem ou quando abandonam estas artes, e o que eu quero dizer com isso é quando os espíritos são expulsos de vocês, the bones and the joints that have been hit, they begin to show the abuse. os ossos, os pontos onde fomos atacados começam a mostrar, a mostrar o abuso, os maus tratos. It is only when the demons are inside that they prevent the body from being injured. É só quando os demónios estão dentro que eles previnem o corpo de ser ferido, de se ficar machucado. But if you have the Lord Jesus Christ, Mas se tiverem o Senhor Jesus Cristo, you don't even have to practice that, vocês nem têm que praticar isso. because He will do even greater things with no bruises and no damage. Porque Ele fará coisas ainda maiores, sem feridas, sem qualquer tipo de dano. Amen. Amém. Amém. Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi. I'm reading. Very good. He was the founder of modern day karate. Ele é o fundador do Karaté moderno. He said, you may train for a long time, but if you merely move your hands and feet and jump up and down like a puppet, then learning karate is not very different from learning a dance. Ele disse, podes treinar durante muito tempo, mas se apenas moveres as tuas mãos e pés saltando como se fosse uma marioneta, aprender Karaté não será muito diferente de aprender uma dança. You will never have reached the heart of the matter. You will have failed to grasp the quintessence of Karate Do. Nunca terás chegado ao coração da matéria. Terás falhado em compreender a quinta essência do Karaté Do. He's saying you will have failed to obtain that which makes empty hand really work. Ele diz, tu terás falhado em tomar posse daquilo que faz realmente a arte da mão nua funcionar. This is what the dictionary says quintessence is. Isto é o que o dicionário diz que quinta essência é. It is the fifth and highest element in ancient and medieval philosophy that is said to permeate all of nature. And it is this substance composing all celestial bodies. In physics, it is a hypothetical form of dark energy, the fifth fundamental force, the fifth element. Portanto, é o quinto e mais importante elemento na filosofia antiga e medieval, que se diz permear toda a natureza. É a substância que compõe todos os corpos celestes. Na física, é uma forma hipotética de energia negra, a quinta força fundamental, o quinto elemento. By the ancient Greeks, it was this force which was thought to fill the universe and hold all things together.
Os gregos antigos diziam que era esta força que se pensava encher o universo e manter as coisas. Where do we hear the word force used today? Onde é que nós ouvimos a palavra força ser usada hoje? Star Wars. Em Star Wars, a Guerra das Estrelas. Have you seen it? Alguma vez viram? I'm not writing names down. Eu não estou a apontar os nomes. Those movies promote this power called the force. Estes filmes promovem este poder chamado a força. Walt Disney is now promoting and producing these movies. A Walt Disney está neste momento a produzir estes filmes. The book of Daniel says that the Antichrist O livro de Daniel diz que o Anticristo will worship a God of forces. irá adorar, prestar culto a um Deus de forças. Star Wars. Star Wars, a Guerra das Estrelas. This little creature, Esta pequenina criatura which looks a lot like a demon, que parece muito com um demónio. he said, "My ally is the force. Life breeds it and makes it grow. Its energy surrounds us and binds us together." Then he says, "Luminous beings of light are we, not this crude matter." Ele diz: o meu aliado é a força. A vida cria, fala crescer. A sua energia está ao nosso redor e liga-nos. Somos seres luminosos, não esta matéria bruta. You must feel the force around you, Luke, between you and me, the tree, the ship, and the rock. Ele diz: tens de sentir a força à tua volta, Luke, entre mim e ti, a árvore, a nave, a rocha. This relationship is between an old master and a young disciple or apprentice. Esta relação é a relação entre um velho mestre e um novo discípulo, um novo aprendiz, um jovem aprendiz. That is the same thing we see today in Tai Chi, in yoga, in martial arts, exact same thing. É exatamente a mesma coisa que nós vemos hoje no Tai Chi, em yoga, nas artes marciais, é exatamente a mesma coisa. To the martial artist, energy manifests within each individual as spirit. Para o praticante da arte marcial, a energia manifesta-se em cada indivíduo como espírito. This energy, or chi as it is known in China, or ki in Japan, permeates everything. Esta energia, ou Qi, como é conhecida na China, ou Qi no Japão, permeia tudo. The mastery of this energy is a central element of all traditional forms of martial arts practice. A mestria desta energia é um elemento central de todas as formas tradicionais de artes marciais. That's what they say. Isto é o que eles dizem. That's pantheism. Isto é panteísmo. That's what's being brought into churches of every denomination right now. Isto é o que está a ser trazido para dentro de todas as igrejas, para dentro de igrejas de todas as denominações neste momento. This is a master from Australia that just passed away a few years ago. Este é um mestre da Austrália que faleceu há alguns anos atrás. Listen to how deceptive Satan is. Ouçam o quão enganoso Satanás é. Some call this the power of God. Others call it universal power. And many a genius has talked about the elusive other 90% of the brain that we never use. Alguns dão-lhe o nome de poder de Deus, outros poder universal, e outros falam dos alegados, outros 90% do cérebro que nunca usamos. The second Grand Master that I trained under for the last 9 years, O segundo grão-mestre sobre o qual eu treinei durante os últimos 9 anos, that's what he said. era isto que ele dizia. He said, "This has been there, we're just now learning how to tap into this energy." Ele dizia, esta energia sempre lá esteve, nós apenas estamos a aprender agora como nos ligar a ela. And after I had trained with him for about 7 years, E
E depois de treinar sobre este mestre durante à volta de 7 anos, he finally told me the truth. ele finalmente disse-me a verdade. He said, Eric, Ele disse-me, Eric, when a beginner comes to our class, quando um iniciante vem às nossas aulas, we tell them this energy is internal strength. nós dizemos-lhe que esta energia é a nossa força interior. When someone is about to make black belt, Quando alguém está prestes a tornar-se cinturão negro, we tell them this energy is breath. nós dizemos-lhe que esta energia é respiração. That's why we breathe deep when we do these exercises. É por isso que nós respiramos fundo quando nós fazemos estes exercícios. But at a master or disciple level, Mas no nível de mestre, de discípulo, we reveal to them that this energy is spirit. nessa altura nós revelamos-lhes que esta energia é um espírito. He says, it is my belief and experience that this power comes from other sources, Ele from diz- around the body, but very close to it and attached to it. Ele diz, acredito e é a minha experiência que o poder vem de outras fontes, ao redor do corpo, mas muito perto dele e ligado a ele. In traditional Chinese medicine, like acupuncture or Reiki, Na medicina tradicional chinesa, como a acupuntura ou reiki, this energy is called Shen or spirit. esta energia é chamada de Shen ou espírito. And this is the power that we are able to tap into E este é o poder que somos capazes de explorar. to change our physical circumstances, to stop others from attacking us, to cause others to do what we wish them to do, just as long as it's positive and good. De mudar as nossas circunstâncias físicas e impedir que outros nos ataquem, fazer com que os outros façam o que você deseja que eles façam, contanto que seja positivo e bom. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Who decides whether it's positive and good? Quem é que decide se é bom e positivo? Is it the man exercising the power, or is it the one that's having it exercised on him? É o homem que está a exercer o poder ou é aquele que está sobre o qual o poder está a ser exercido? The theory of mind controlling mind was originated by Satan to introduce himself as the chief worker, to put human philosophy where divine philosophy should be. A teoria de uma mente reger a outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como o obreiro principal para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. She is talking here about mesmerism or hypnotism. Ela está a falar aqui de hipnose. And when I first read this, I thought Satan was the originator of hypnotism. E quando eu li isto pela primeira vez, eu pensei, Satanás foi o fundador, o criador da hipnose. And many of the instructors, the masters and grandmasters in these arts, they use hypnotism on their students. E muitos dos mestres, grão-mestres e instrutores usam esta hipnose sobre os seus estudantes. And I want to share something with you as a warning. E eu quero partilhar algo convosco como um alerta. Our sister Ellen White said, A nossa irmã Ellen White disse: it was this power that Satan used on Eve. foi este poder que Satanás usou em Eva. And it was that same power of hypnotism that Satan used through Eve on Adam. E ela diz também que foi este mesmo poder de hipnose que Satanás usou em Eva, que usou através de Eva sobre Adão. And then I read another statement. E depois eu li uma outra citação. She said it was this same power that Satan sought to exercise on Christ in the wilderness. Onde ela diz que este foi o mesmo poder que Satanás procurou usar sobre Cristo no deserto. And I thought,
how in the world did Satan think he was going to hypnotize Jesus? E eu pensei, como é que Satanás foi capaz de pensar que ele poderia hipnotizar Jesus? And I asked the Lord to help me to see and to understand. E eu pedi ao Senhor que me ajudasse a ver, que me ajudasse a compreender. Satan did not have a watch in front of Adam and Eve, Satanás ele não tinha um relógio a fazer tic-tac à frente de Adão e Eva. but he was speaking through the most beautiful creature in all of Eden. Mas ele estava a falar através da criatura mais bonita de todo o Éden. The flowers were more beautiful than any flowers or any garden we have here. As flores eram mais bonitas do que qualquer outra flor que nós possamos ter ou jardim que And the tenhamos. serpent's body was covered with scales. E o corpo da serpente estava coberto de escamas. The scales are like glass, they reflect the light. As escamas elas são como vidro, elas refletem a luz. He got her attention and mesmerized her through the flashing and the glittering of light. Ele chamou a atenção de Eva e colocou Eva sobre um estado de hipnose através do constante reflexo da luz sobre as escamas da serpente. Have you ever seen a musician that had sparkles on their clothes? Alguma vez viram músicos que têm brilhantes pelo corpo, nas suas roupas? It mesmerizes the audience. Hipnotiza a audiência. It causes the mind, because it cannot keep up with every sparkle, Faz com que a mente, porque ao não conseguir processar todas as informações, todos estes flashes de luz, it causes the mind to take the first steps into what is called alpha state. faz com que a mente entre ou dê os primeiros passos para entrar no que é chamado o estado alfa. It makes the guard in the mind come down. Faz com que a guarda, as proteções da nossa mente fiquem com a sua guarda em baixo. And Jimi Hendrix even said, E o próprio Jimi Hendrix disse, once we get them in this state, quando ao nós conseguirmos que eles cheguem a este ponto, we can preach into their minds whatever we want. nós podemos pregar às mentes deles o que nós quisermos. When Satan came to Christ, Quando Satanás veio até Jesus, Ellen White said Christ would not enter into conversation or dialogue. Ellen White diz que Jesus não entrou em conversação, em diálogo. Diálogo, Conversation. conversa. That's what the emerging church and spiritual formation focus on. É isso que a igreja emergente e a formação espiritual, é nisso que a igreja emergente e a formação espiritual se focam. They don't want teaching from the Bible. Eles não querem que nós ensinemos da Bíblia. They want dialogue. Eles querem diálogo. The reason why is because Christ knew that if he began to discuss things with Satan, E a razão é porque Jesus sabia que se ele começasse a discutir assuntos com Satanás, it would open a door for Satan to have access to his thoughts. abriria uma porta para Satanás ter acesso aos seus pensamentos. So Christ said, "It is written," Então Cristo disse, está escrito. and he left it at that. E ele ficou por aí. Innocent though it may appear, if this power is exercised upon patients, Por inocente que pareça, ao ser exercido sobre os pacientes este poder, like at a dentist or doctor's office or psychiatrist, como... could you repeat? like at a dentist or doctor's office or a psychiatrist, Como num dentista ou num consultório de um doutor ou de um psicólogo, de um psiquiatra. it will tend or lead to their destruction, not their restoration. Tenderá para a sua destruição e não para o seu restabelecimento. It opens a door through which Satan will enter to take possession both of the mind that is given up to be controlled
and the mind that controls. Abre uma porta através da qual Satanás entrará para tomar posse tanto da mente, que se entrega ao domínio de outra, como da que a domina. The advantage Satan takes of the sciences which pertain to the human mind is tremendous. Here, serpent-like, he imperceptibly creeps in to corrupt the work of God within each of us. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências. Ciências relativas à mente humana. Aí ele, à semelhança da serpente, insinua-se imperceptivelmente para corromper a obra de Deus no homem. And while those who are devoted to these sciences laud them to the heavens because of the great and good works which they affirm are wrought by them, they little know what a power for evil they are cherishing. E ao passo que os que são devotados a essas ciências louvam-nas até às nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam serem operadas por elas, mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. This woman on the cover of Time magazine, Esta mulher na capa da revista Time, it says the science of yoga. diz a ciência do yoga. I just had a brother last night that came up to me outside Eu, mesmo ontem à noite, tive um irmão que veio ter comigo ali à porta, à saída, and he asked me if I had seen the news this week about what had happened in Thailand. e ele perguntou-me se eu tinha visto as notícias sobre aquilo que tinha acontecido na Tailândia. Are you all familiar about the children? Estão todos familiarizados com aquilo que está a acontecer com as crianças? And they asked the leader how it was that he was able to keep the children alive and calm. E eles perguntaram ao professor como é que ele foi capaz de manter as crianças vivas e calmas. He said it was through these sciences, these practices. Ele disse que foi através destas ciências, destas práticas. Yoga and Tai Chi and Chinese Qigong. Yoga, Tai Chi e Qui-Gon chinês. And the headline said, is this a miracle or is it science? E o título dizia, é isto... Sorry, is this? A miracle or is it science? É isto um milagre ou é isto ciência? I think you all could understand English. Eu acho que vocês todos percebem inglês. Listen to what the servant of the Lord says. Ouçam aquilo que a serva do Senhor diz. This is a power which will yet work with all signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. Hypnotism does not need a watch or just flashing lights. Hipnose não precisa de apenas um relógio ou luzes intermitentes. The power that Satan was using today, they would call neuro-linguistic programming. O poder que Satanás usou nós chamaríamos hoje de programa neurolinguístico. NLP. NLP, em inglês. It is being taught in every university almost in the United States. Está a ser ensinado em praticamente ou quase todas as universidades nos Estados Unidos. They are using it in professional, economic, Eles usam-no em professional, what do you mean? finances, Okay. economy. Portanto, em contextos económicos, de finanças. They are using it in schools. Usam-no em escolas. They are using it in churches. Usam-no em igrejas. The local college where I live, O colégio ou a universidade local onde eu moro, you can sign up and get classes in NLP. vocês podem inscrever-se e ter aulas nesta ciência, neste programa. Even within many of our denomination. Mesmo, sorry, what do you mean? Even within many of the leaders, the pastors in our Are church signing up. are being taught. They're Okay, being okay, okay. sent to take these classes. Ok. Mesmo dentro da nossa denominação, nós temos muitos pastores e muitos líderes a serem enviados para terem estas aulas. I'm going to switch and we're going to go forward
for a few minutes and just get an introduction to our next message. Eu vou abrir agora uma nova apresentação e nós vamos apenas ter alguns minutos na nossa próxima mensagem. And these tie together. E estas duas mensagens, elas unem-se, elas interligam-se. Satan is using 3 unclean spirits, Satanás está a usar 3 espíritos imundos. words and teachings and messages. Palavras, ensinamentos, mensagens. And just as he spoke through the serpent 6,000 years ago, E assim como ele falou através da serpente há 6.000 anos atrás, today he is speaking through every way possible hoje ele está a falar de todas as maneiras possíveis to capture the hearts and the minds of our God's people. para captar o coração e as mentes do povo de Deus. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, and he said unto the woman, Yea, hath God really said? Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? He put a question mark where there should have been no question. Ele colocou uma interrogação onde nunca deveria ter havido uma questão, uma dúvida, uma interrogação. When Jesus came up out of the water at his baptism, Quando Jesus ressurgiu da água no seu batismo, what did the Father say from heaven? o que é que o Pai disse desde os céus? This is my beloved Son in whom I am well pleased. What was the first temptation that Satan asked Jesus? Qual foi a primeira tentação com a qual Satanás tentou a Jesus? If you are the Son of God. Se tu és o Filho de Deus. The word son, just for the ladies' sake, A palavra filho, apenas para as senhoras, the word son means son or daughter begotten of God. a palavra filho, ela significa filho ou filha, vai ser difícil, mas é derivado de Deus. Jesus was the son. He was male. Jesus era filho, era homem. But when we read 1 John, it says, now you and I. Now we are the sons of God. And it does not yet appear what we shall be like, but we know that when he comes, we will be like him. Mas Jesus era filho de Deus, mas em 1 de João diz que, ora, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é visível aquilo que haveremos de ser, mas quando Ele se revelar, nós seremos manifestados. The same temptation that Satan questioned Adam and Eve. A mesma tentação com a qual Satanás questionou Adão e Eva no Éden. The same temptation that he questioned Jesus with A mesma tentação com a qual ele questionou Jesus no deserto. is the same question that he's tempting you and I with today. É a mesma questão com a qual ele nos tenta a nós hoje. Are you sure you are a son and daughter of God? Tens a certeza que tu és um filho, uma filha de Deus? Sabbath, we're going to talk about this. Sábado nós vamos falar sobre isto. How to know without any doubt who you are as a son and daughter of God. Como saber sem qualquer sombra de dúvida que tu e eu sois filhos e filhas de Deus. We will show you what the dark side says, and then we will show you the power of God. Nós vamos mostrar-vos o que o lado negro diz e depois vamos mostrar-vos o poder de Deus. I'm going to abbreviate this. Few people that watch and read these things realize they are stepping onto Satan's ground. Poucas pessoas que leem estes materiais e entram em contacto com eles, few people what? That are watching or reading these things realize they are stepping onto Satan's ground. Que veem ou leem estas coisas se apercebem que estão a entrar no terreno de Satanás. Our condition, and listen to these words, no matter how old you are,
A nossa condição, e ouçam estas palavras, independentemente da idade que tenham. Our condition through sin is not natural. Devido ao pecado, a nossa condição não é natural. And the power that restores us must be supernatural, else it has no value. E deve ser sobrenatural o poder que nos restaure. Do contrário, não tem valor. There is only one power that can break the hold of evil from the hearts of men, and that is the power of God, deity in Christ Jesus. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal nos corações dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Only through the blood, the life is in the blood. Unicamente por meio do sangue, e a vida está no sangue, Only through the blood of the crucified one is there cleansing from sin. unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. His grace and divine influence alone can enable us to resist and to subdue the tendencies of our fallen nature. A sua graça, a sua divina influência, tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. These spiritual theories and practices concerning God make His grace of no effect. As teorias espiritualistas a respeito de Deus tornam a sua graça de nenhum efeito. I'm going to pause here for a moment. Eu vou parar aqui por um momento. When I was growing up, Quando eu estava a crescer, I knew God's rules. eu conhecia as regras de Deus. And the Bible says without the shedding of blood, there's no forgiveness. E a Bíblia diz que sem derramar de sangue não existe perdão. So De even pecados. as a young man, Então, mesmo como um jovem rapaz, I thought about that. eu pensava sobre isso. God has these rules, Deus tem estas regras and the only way He can be made happy if someone breaks it e a única maneira pela qual Ele pode ser apaziguado ou podemos fazer feliz se alguém quebrar estas regras is if blood is shed. é se sangue for derramado. That does not make sense for our God. Isso não faz sentido para o nosso Deus. And I prayed, I said, God, I'm not seeing clearly what you are like. E eu orei, Senhor, eu não estou a ver bem aquilo como Tu és. It sounds like God is up there and He's angry because somebody has broken His rules. Parece que Deus está ali e Ele está chateado, enraivecido porque alguém quebrou as suas regras. And then it sounds like those 10 commandments are longing for me to die. E depois parece que aqueles 10 mandamentos estão ansiosos que eu morra. And somehow God is up there and He's going, oh, I don't know what to do. E de alguma maneira Deus está ali e parece que, bem, eu não sei o que fazer. My rules have been broken. Somebody's got to pay. As minhas leis foram quebradas, alguém tem que pagar por isso. And then many people that I would hear try to share the gospel. Sorry, could you repeat? Many people that I would hear try to share the gospel. Trying I or would, tried? Yeah, trying. I would hear people trying Ok, to ok, share ok, the ok. gospel. E muitas pessoas que eu ouvia a tentarem partilhar o Evangelho, And they would say, God was mad and here came Jesus. No, don't kill them, Father. I'll take the beating. e eles diziam que Deus estava enraivecido e aí aparecia Jesus e dizia, não, Pai, não os mates, eu morrerei no lugar deles. And it was like God is saying, well, I don't want to do this, but somebody's got to pay. E era quase como se Deus dissesse, bem, eu não quero fazer isto, mas alguém tem que pagar. And it corrupted the picture of God. Corrompeu a imagem de Deus. I saw Jesus as a good guy, but he couldn't really help me except for taking the beating that I deserved. Eu via Jesus como um bom homem, mas
sorry, Jesus I as saw a good guy. Jesus as a good guy, but he couldn't really help me except in taking the beating that I deserved. Mas ele não tinha como me ajudar a não ser levando as culpas, sofrendo aquilo que eu merecia sofrer. And then I saw God as if he only liked me when I was doing what was right. E depois eu via Deus como alguém que só gostava de mim quando eu fazia aquilo que ele gostava. Have you ever felt that way? Alguma vez se sentiram dessa maneira? Only me? Só eu? No one wants. Ninguém quer levantar as mãos. And then I opened the Bible. E depois eu abri a Bíblia. And all through the New Testament, E por todo o Novo Testamento, God's word says, a palavra de Deus diz: love is the fulfilling of my law. o amor é o cumprimento da lei, da minha lei. And I thought, but how? E eu pensei, mas como? And Jesus tells us what true love is. E Jesus diz-nos o que é que o verdadeiro amor é. Laying down my life for another. Portanto, depositando... Exato, obrigado. Dar a minha vida por outro. So, in order for me to keep any of God's laws, Então, para eu ter a capacidade de guardar alguma das leis de Deus, I have to be willing to put God first and others before myself. eu tenho que ter a capacidade de pôr Deus em primeiro lugar e os outros antes de mim. God said, I didn't want blood. Deus disse, eu não queria sangue, I don't eat blood. eu não como sangue. What do you think I want all this bloodshed for? Para que é que tu pensas que eu quero todo este sangue derramado? The blood was to show us what Jesus was going to do for us because we could not do it for ourselves. O sangue servia para nos mostrar o que Jesus iria fazer por nós, porque nós não o poderíamos fazer por nós próprios. Not only did Jesus shed his blood because he wanted to pay the penalty, Não apenas Jesus derramou o seu sangue porque ele queria pagar a penalidade, but more importantly, mas mais importante, every sin that you and I have ever committed, todo o pecado que tu ou eu possamos alguma vez ter cometido, he was tempted with my personal sins ele foi tentado com os meus pecados pessoais and yours. e com os vossos. Not a sin like yours, Não um pecado como os vossos, your sins personally. os vossos pecados pessoais. And Jesus looked at Eric Wilson's sins, E Jesus olhou para os pecados do Eric Wilson, those sins that so easily beset us, aqueles pecados que tão de perto nos rodeiam. and Jesus saw what sin would do to me and to you. E Jesus viu aquilo que o pecado iria fazer comigo e convosco. And he said, and God said, E ele disse, e Deus disse, I love Eric and you, eu amo o Eric e a vós. and I hate the thing that is trying to destroy you. E eu odeio esta coisa que vos está a tentar destruir. So Jesus said, lay his personal and her personal sins on me. E então Jesus disse, coloca os seus pecados pessoais sobre mim. And I choose to die rather than yield. E eu escolho morrer ao invés de... What do you mean by yield? Ao invés de ceder. To that sin. Ao invés de ceder a esse pecado. And he did that for every human being that has ever lived E ele fez isso por qualquer ser humano que tenha alguma vez vivido 2,000 years ago. há 2000 anos atrás. And today he's asking you to surrender and let him. E hoje ele está a pedir-vos para se renderem e para o deixarem entrar.
The word forgive A palavra perdoar is made up of two words. é feita de duas palavras no inglês. It won't work in Portuguese, but What'd you say? it doesn't have like, it's a completely different. Okay, well tell them in English it's two words. Forgive. Em inglês, a palavra perdoar ela é composta por duas palavras, for e give. It means exchange. Significa trocar. Give me, I give you. Portanto, um dá uma coisa e o outro dá a outra. Jesus does not say, give me your sins. Jesus não diz, dá-me os teus pecados. Bye. Adeus. Adios. Adeus. Jesus does not do that. Jesus não faz isso. He says, give me your weakness. Ele diz, dá-me a tua fraqueza, I will give you my strength. eu vou dar-te a minha força. Give me your failures. Dá-me os teus fracassos, I will give you my victory. eu vou-te dar as minhas vitórias. Give me your doubt and unbelief. Dá-me a tua descrença, as tuas dúvidas, I will give you my faith. eu vou dar-te a minha fé. Give me your fear. Dá-me os teus receios, I will give you my assurance. eu vou-te dar as minhas certezas. Does everyone here have the book Desire of Ages? Todos aqui têm o livro O Desejado de Todas as Nações? Go through, and if you have other writings from Ellen White, Se tiverem outros escritos da irmã White, search. procurem. Read everything you can find Leiam tudo o que conseguirem sobre, before Friday, or no, before Sabbath, antes de sábado. about Jesus' baptism. Portanto, leiam tudo o que conseguirem sobre o batismo de Jesus antes deste próximo sábado. Especially Especialmente, Desire of Ages o Desejado de Todas as Nações and the Youth Instructor. e Orientação da Criança. It will change your life. Não. Youth Instructor as the magazine. Yes. Okay, we don't have it in Portuguese. No. They will. I will give you the article and I'll give it to Reuben and then you guys can give it to the congregation. Então, há também uma outra fonte que nós não temos traduzida por completo em português, que são uns jornais, uns artigos do tempo da irmã White, que vão ser dadas à igreja e a igreja irá traduzir. I'm not going to tell you tonight because I want you to be able to get rest. Eu não vos vou dizer esta noite porque eu quero que tenham tempo para But descansar, I will do my best to tell you before Sabbath. mas eu irei fazer o meu melhor para partilhar convosco antes de sábado. See? Sim? Okay. Ok, Obrigado. obrigado. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, you promised you will open all of our blind eyes. Tu prometeste que abririas os nossos olhos cegos. You promised you would turn all of us from darkness to light. Tu prometeste que levarias todos nós das trevas para a luz. From the power of Satan, the accuser, Do poder de Satanás, o acusador, unto thee, Para- the way, the truth, and the life. para ti, o caminho, a verdade e a vida. We ask in faith tonight, Nós pedimos com fé esta noite, not for a tiny shower. não por uma chuva tênue, Open the windows of heaven abra as janelas do céu and give us the fullness of your blessing in Christ Jesus. e dá-nos a plenitude da tua bênção em Cristo Jesus. We thank you for doing this, for you cannot lie. Nós agradecemos-te por o fazeres, porque tu não podes mentir. And we will not let go until we receive it. E nós não te deixaremos até recebermos. Thank you in Jesus' name. Obrigado no nome de Jesus. Amen.